e hoje a gente vai trabalhar sobre o tema dependência química. Claro que a gente vai fazer um paralelo com a bipolaridade. Primeiramente, né, eu acho que sempre quando a gente fala de dependência química, vamos ampliar o leque, né? Tanto uma substância como álcool, cocaína, maconha, enfim, mas também a gente tem um olhar para outras dependências também, às vezes dependência por trabalho, né, pelo workaholic, né, por celular, né, que a pessoa tem uma dependência do móvel, né, do celular, enfim, ficar rodando tela e tudo mais, e também de jogos, né? A gente está tendo uma frequência, assim, um avanço muito grande, né, das pessoas que estão procurando ajuda por causa de jogos, como Tigrinho, como Bets, enfim. Está tendo um aumento exponencial, assim, nessa questão. E, então, vamos abrir desde o trabalho, né, celular, sexo, enfim, jogos, também para a dependência do álcool e outras substâncias, tá? Temos a questão ali, vi no chat ali, né, dependência emocional, enfim. Então, vamos partir de um princípio assim. A gente trabalhou nas outras semanas ali, falando sobre desejo, falando sobre falta, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dependência, mas tem muito também esses outros temas, essas outras questões ali que a gente acabou trabalhando nos encontros anteriores. Tá? Assim, a dependência química ela é uma doença. Infelizmente, ainda a gente tem um estigma muito grande em relação às dependências. A gente tem esse tipo de estigma social ali, porque a pessoa está deitada no banco com uma garrafa de bebida, e é muito comum as pessoas julgarem, né? Ah, olha lá, um vagabundo, aquele ali não quer nada com a vida. Muitas vezes até a própria família costuma julgar, costuma, né, usar, né, algumas palavras ali que depreciam a pessoa, mas a gente entende que é uma doença, tá? Então, é uma doença onde o sujeito ele passa por algumas fases até chegar à dependência química, tá? Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui e depois traçar um paralelo com a bipolaridade. Então, assim, alguns conceitos em relação à dependência química. Nenhuma pessoa que faz uso de uma substância ou de um ato, né, mesmo como jogo e tal, como celular, isso não é uma coisa, eu fiz muitas vezes hoje, bebi demais hoje, sou um dependente químico. Não. Como que vai se construindo a dependência? Ela passa por 3 fases. A fase de uso, vamos pensar o álcool. De repente a pessoa vai lá no final de semana no churrasco, vai lá, faz uso, né, de uma bebida alcoólica, sei lá, fuma maconha, usa lá cocaína esporadicamente, ou um happy hour ali do trabalho. A gente tem na nossa cultura o hábito, né, tanto que no Ano Novo, né, o champanhe, estourar o champanhe, o próprio happy hour ali, às vezes no trabalho e tal, as pessoas se encontrar para fazerem uso do álcool, enfim. Conversar, tem uma questão também social ali, né, importante. Então, nessa fase do uso, às vezes até o uso recreativo da substância, tá, onde a pessoa faz, né, um uso ali, né, sem trazer grandes consequências, ou sem trazer consequência nenhuma. Às vezes se excede um pouco, tem uma ressaca no outro dia, ou gasta demais ali em bebida, enfim. Né? Mas a gente tem uma segunda fase que sai do uso e vai para o abuso. O que envolve o abuso? Todas as situações onde o sujeito tem um prejuízo.
O meu ato de beber no happy hour fez com que eu batesse o carro, com que eu tivesse problemas familiares. Cheguei tarde, a esposa não gostou, bati o carro, às vezes machuquei alguma pessoa no trânsito ali, né, devido a um acidente, alguma coisa assim. Deixei de praticar, sei lá, minha atividade física porque estava com ressaca, cheguei no trabalho tarde porque eu estava com ressaca, não estava bem, enfim. Então, todas essas situações que trazem algum prejuízo para o entorno ali da vida do sujeito, tá? Se situa nessa fase do abuso. Tá? Então, deixei de fazer minha atividade física, jogar meu futebol. Agora eu não jogo futebol, eu só vou no futebol, mas fico sentado, bebendo, vendo o pessoal jogar. Então, a pessoa está abrindo mão de uma prática ali para ter mais tempo ali sobre o efeito, né, ou com o uso da substância, buscando o uso da substância, o seu efeito. Tá? E aí, por último, a gente pensa na dependência química, que daí o que envolve isso? Tanto uma dependência física, o corpo fica dependente daquela substância, necessitando cada vez mais. Se antes eu bebia uma taça de vinho lá e comia uma macarronada, enfim, fumava, sei lá, um baseado, né, ou dava algumas tragadas ali, já estava satisfeito, a pessoa começa a precisar de uma dose maior para obter aquela mesma satisfação ali do início do uso. Então, antes eu tomava uma taça de vinho, meu Deus, já ficava dando risada, né, mais desinibido, enfim, de repente agora eu preciso tomar uma garrafa de vinho para ter aquele mesmo, né, aquela mesma sensação, aquele mesmo comportamento, porque o que acontece? O indivíduo ele vai adquirindo tolerância. Então, aquela dose inicial não satisfaz e o sujeito vai escalonando a dose. Esse que é um problema e vai gerando essa dependência física e psíquica. A necessidade de consumir aquela substância. Estou estressado com o trabalho. Vai lá, né, e busca a substância. Os comportamentos, acho que quem é fumante, isso é muito comum, de repente o ônibus atrasou, o sujeito fumante já pensa, opa, vou acender mais um cigarro aqui que dá tempo de fumar até eu chegar ao outro. Né? Ou, eu tomei um café logo, ou antes do café, ou antes, né, durante e após o café, eu vou fazer uso do tabaco. Cheguei em casa do trabalho e vou fumar ali para relaxar ou para descontrair e tal. Então, isso vai começando a fazer parte da rotina do sujeito. Cada vez mais isso vai sendo introduzido nessa rotina, né, gerando também essa dependência, tanto física quanto psíquica. Tá? E isso interfere diretamente nos hábitos do sujeito, né? Vai alterando os hábitos daquele sujeito e demandando mais tempo para o uso. Às vezes deixa de ficar com a família para fazer o uso, às vezes deixa de ir trabalhar para fazer o uso, começa a, né, afetar a produtividade do sujeito, o direcionamento devido, às vezes o plano de vida que aquele sujeito tinha no momento e de repente com o uso da substância, a substância passou a ser o centro da vida do sujeito, né, em detrimento à família, em detrimento à situação financeira e demais situações. Antes eu ia para a academia, agora eu deixei de ir, prefiro ir para o bar do que ir para a academia, prefiro ficar fumando lá uma carteira de cigarro do que jogar futebol com os amigos. Em muitos casos a pessoa começa a se isolar, em alguns casos começa com um uso em grupo recreativo, né, um uso recreativo, e de repente o sujeito começa a fazer um uso isolado. Opa, peraí, agora eu não vou dividir aqui, eu vou consumir sozinho, porque daí se eu estou no grupo eu vou ter que dividir, e muitas vezes vai se isolando, vai se fechando com pessoas usuárias de crack, isso é muito comum. Então o sujeito ele vai se isolando, ele vai evitando, né, a família, o trabalho, ele se isola para fazer o uso,
muitas vezes fica dias fora de casa, tá? Quando chega num grau ali de dependência, enfim. Claro que cada substância, né, tem suas variações em relação. O crack é uma droga que age muito rápido, a cocaína. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente trabalhou nos últimos grupos ali em relação a esse desejo e a falta. Tá? Às vezes o uso da substância, em muitos casos, ele vem para tamponar algo que o sujeito sente. Às vezes alguma frustração, às vezes algum trauma, às vezes algo que ele não está sentindo a sua realidade que não está bem, ele vai buscar uma espécie de anestésico, como se fosse uma espécie de automedicação. Né? Eu vou tentar me regular dentro do uso dessa substância. Tá? Teve um caso clínico aqui, eu lembro um rapaz, uma vez que ele procurou ajuda porque ele era engenheiro, começou a fazer um projeto lá e ele ia ganhar um valor considerável com aquele projeto, e ele começou a fazer, né, ele foi apresentado a cocaína e tal, para um amigo, cara, isso aqui você vai, né, você vai ficar mais atento, mais concentrado, digamos assim, você não vai poder virar uns dias ali, umas noites, né, para entregar o projeto na data que você precisa, enfim, e ele começou a fazer esse uso, né, até se tornar um uso mais abusivo e até levá-lo à dependência, onde teve os agravantes, né, os prejuízos sociais, financeiros no trabalho, tá, de não conseguir entregar um trabalho adequado ali, enfim, não conseguindo obter o sucesso naquele, né, projeto inicial que ele tinha e acabando, né, a ter que ser internado por causa de né, da forma como ele, né, se relacionou, digamos assim, com aquela substância. Tá? Então, acho que isso, embora a gente tenha que cuidar, às vezes, para não chegar só, não, é só ficar em abstinência, é só não usar. Né? Mas para uma pessoa que tem uma dependência, o só não usar, do senso comum, é, é como subir o Monte Everest. A pessoa tem que ver o que causa esse desejo nela, né? O que falta que ela tem, o que isso está suprindo, qual que é a função da substância na vida dela, tá? Então, a coisa é muito mais ampla, tá? E ela passa por essa questão motivacional, tá? Em que sentido? O sujeito, para ele tomar decisões, ele passa por alguns estágios, tá? Eu vou colocar alguns aqui, tá? Que é a pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? Isso a gente pode colocar para várias situações da nossa vida, aí, tá? Seja um casamento, seja a decisão para um emprego, ou a decisão para o sujeito largar, por exemplo, uma substância. O que é a pré-contemplação? É como se fosse num namoro aquela fase da paixão ali, aquela paixonite aguda, você conheceu a pessoa, não vê defeito nela e tal, e o sujeito lá se depara com a substância, como isso é bom, como relaxa, nossa, como, né, isso me deixa mais feliz, ou ajuda eu relaxar do dia de trabalho, ou dos conflitos ali que eu tive ao longo do meu dia e tal. Então, ele não vê prejuízos naquela relação. Né? Quando a gente vai para a fase da contemplação, é a fase onde tem ambivalência. Opa, peraí, usando o exemplo lá do namoro, né? Legal, aquela pessoa. Na contemplação, o sujeito ele vai pensar, tá, legal, bacana, mas a pessoa não deixa eu jogar futebol lá da quarta-feira com os amigos. Ela fica encrencando que eu vou lá jogar bola. Então, o sujeito começa a ficar ambivalente, a mesma coisa com a substância. Opa, peraí, aquele efeito que deu, né, foi bacana, foi legal, mas peraí, eu não consegui no trabalho no outro dia, eu tive que lidar com uma ressaca,
ou estou gastando muito dinheiro nisso. Ele vai começar a colocar na balança, opa, peraí, deixa eu ver os prós e contras dessa situação. Aí vai para a terceira fase, que é a determinação, que é quando o sujeito ele vai perceber ali como que vai ser isso, né? Será que isso está fazendo bem? Será que essa relação é legal? Será que tem mais vantagens do que desvantagens? Ele vai começando a trabalhar essa tomada de decisão, ele vai se determinando a tomar uma ação. O sujeito que ele está em uso ali de alguma substância, putz, tá bom, mas ó, estou faltando trabalho, opa, bati o carro, estou começando a ver que isso aí não está me levando para um lado legal ali, estou começando a ter vários problemas sociais, financeiros, familiares e tal, físicos. Aí tem a fase da ação. O que é a ação? Quando o sujeito diz, espera aí, é igual do relacionamento, legal, bacana, foi legal aquele começo, mas opa, essa pessoa aqui é meio tóxica, ela me impede de viver minha vida, ela não deixa eu ser eu. No caso da dependência, peraí, isso está me fazendo mal, acho que eu preciso de um internamento, preciso buscar uma ajuda, eu preciso tomar uma ação, tá, para lidar com aquela situação, porque, opa, sozinho eu não estou dando conta mais, então preciso usar um recurso, preciso ver que isso daqui não está fazendo mal, já me virou uma doença, e eu preciso fazer algo em relação a isso. Tá? E aí a gente vai para a manutenção. Vamos supor que o sujeito lá, ele terminou um namoro, né? Acho que não dá para ficar com essa pessoa, tem que terminar. Ou, peraí, ficar no uso dessa substância que não está me ajudando, está atrasando toda a minha vida, e trabalhar essa manutenção. Passou por um internamento, por uma clínica dia, por um ambulatório, está tomando medicamento, chegou na abstinência, agora manter esse padrão, conseguir ficar, vamos supor, lá sem o uso da substância, ou no caso amoroso, sem se encontrar com a pessoa, dar aquele fim definitivo ali. E dentro desse processo, então, da pré-contemplação, da contemplação, da determinação, da ação e da manutenção, tá? O teórico, ele, né, desses estágios para motivação de mudança, ele fez um espiral com essas fases, e entre cada uma dessas fases, ele considerou a recaída, pois é muito frequente pessoas, né, que usam uma substância, a recaída. E nisso ele reflete a questão com uma recaída, ela, claro, tem pessoas que recaem, recaí, agora eu vou chutar o balde, agora eu não paro mais, fica um tempo ali em uso, e muitas vezes esse processo de recaída, se ele for um processo onde o sujeito vai refletir, putz, eu fiz um internamento, eu consegui ficar lá 5 meses em abstinência, aí eu tive essa recaída aqui porque eu fiquei triste com uma situação no trabalho, perdi um emprego, alguma situação ali. A recaída pode acontecer entre a pré-contemplação e a contemplação e a determinação e a ação, tá? E nesse processo da manutenção. Então, é uma variável que, se o sujeito ele se coloca a trabalhar aquilo, acho que colocando aqui na nossa situação, cada pessoa que teve uma recaída ali, né, dentro de uma crise bipolar, seja numa depressão, seja numa mania, a gente tem que pensar o que eu fiz com essa recaída. Eu olhei para ela, eu coloquei ela a trabalho, eu levei para uma terapia, eu estou trabalhando, eu busquei ressignificar, o que aconteceu que fez ali num dado momento me perder da minha direção, né, do meu propósito. Então, tudo isso pode ocorrer. Então, a recaída, ela pode ser um período para o sujeito ressignificar. Sabe aquela coisa quando a gente comete um erro, mas o erro pensado, aquela coisa que a gente reflete sobre esse erro, ele pode se tornar uma aprendizagem lá na frente. Né? Eu posso aprender com esse erro para não cometer ele mais lá na frente. Posso errar diferente, eu sempre falo isso para os pacientes, né? Uma
uma coisa é errar, outra coisa é, é errar diferente, é tentar fazer algo diferente, cometer um erro. Somos humanos, né? Acho que todo mundo está sujeito ali. Então, esse estágio de motivação para a mudança, onde que o sujeito está para buscar isso, a gente pode aplicar em várias áreas da vida, como eu dei um exemplo no relacionamento, acho que aqui nas situações da bipolaridade, eu tive uma recaída, eu tive uma situação assim, opa, então vamos analisar essa recaída, em que contexto, quais foram os gatilhos, enfim. Tá? Também a gente tem a questão dos lapsos. Lapsos é um escorregão, vamos supor, o sujeito parou de fumar, né? Tá lá 2 meses abstinente de cigarro, fumava 2 carteiras por dia, de repente ele passa ali na frente de uma banquinha ali, depois de uma discussão amorosa ali com a namorada, ou né, com uma situação difícil que ele lidou no trabalho, de repente, eu vou entrar aqui, vou comprar uns 2 cigarros soltos e fuma ali, de repente ele, putz, o que eu fiz? Eu estava tanto tempo ali em abstinência, opa, deixa eu voltar lá para a minha manutenção. Então, o lapso é o que a gente considera esse escorregão. A recaída é quando geralmente o sujeito ele volta ao padrão de consumo, né, anterior, ali naquela fase crítica. Antes eu fumava 2 carteiras. Tá? Então, se o sujeito voltasse a fumar 2 carteiras, a gente considera isso uma recaída. Tá? Os 2 cigarros lá, os 3 cigarros que ele comprou solto, fumou num dia e logo, né, avaliou sua condição, aí a gente considera um lapso. Tá? Então, para distinguir uma coisa da outra. Tá? Então, relacionando isso à bipolaridade, é que a gente tem que ter um cuidado especial. A bipolaridade tem esse período da hipomania e da mania, e tem essa fase depressiva. Muitas pessoas buscam substâncias como uma forma de regulação emocional. Aí que mora o perigo, né? Temos muitas consequências, às vezes negativas, dessa forma do sujeito tentar regular o seu humor com base numa substância. Isso pode deixar os episódios de humor, né? Eles ficam mais intensos, tá? E frequentes. Isso pode possibilitar um risco de suicídio, tá? Pior adesão ao tratamento, tá? As internações elas podem se tornar mais frequentes, instabilidades na vida social, na vida profissional, na vida familiar, tá? Então é muito importante a gente cuidar desse aspecto. Às vezes eu já vi muita gente com depressão, de repente, eu vou pegar e vou beber para esquecer desse momento. E lembrando que o álcool é um depressor, tá? Ele vai rebaixar o humor do sujeito. Imagina um sujeito que está passando por uma depressão, ele vai lá e busca o uso do álcool. Vai rebaixar ainda mais o humor, tá? Vamos pensar no sujeito que ele está numa fase de mania, tá? Ou de uma hipomania. E às vezes busca o uso da cocaína, por exemplo, que é um estimulante. Não, agora eu estou aqui, eu posso ficar mais produtivo, tem aquela excitação natural do próprio quadro, né, da hipomania ou da mania, e de repente adiciona cocaína nesse momento. Tá? Tem que cuidar, às vezes, até com quadros, né, que podem levar até um estado mais psicótico, tá? Induzido por substâncias. Então, tentem refletir sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai abrir para reflexão e para a gente conversar sobre isso, cada um colocar suas experiências, para ver qual que é a sua forma, se alguém tem na família, que é uma coisa muito comum também, isso afeta muito os familiares, né? A gente tem a dependência química, que é o que acomete o sujeito, e tem a codependência, que é a doença que afeta o familiar, tá? E o que é a codependência? O dependente, ele fica, né, mirando na substância, ele fica indo atrás, ele sai à noite, ele não volta a dias, porque está consumindo, está buscando, está comprando e tal. E o familiar, ele fica ali em busca daquele sujeito. Uma vez eu atendi um caso, um CAPS, que a família, a mulher
ela recém tinha tido um bebê, ela, a mãe do rapaz, foram até uma boca de fumo ali com o bebezinho recém-nascido, de madrugada, para tentar buscar, né, o sujeito ali, que ele já estava há 3 dias ali em uso de substâncias. Isso colocaram em situações de risco, né, 3 pessoas tentando salvar uma, né, então, inclusive, um bebezinho pequeno, sair de madrugada, ir para um lugar que envolve muito risco, enfim. Então, a codependência é essa doença que afeta o familiar. Então, o dependente passa a ser a droga do codependente. O codependente, meu Deus, e o fulano, será que ele tem casa ou será que ele foi na padaria ou ele passou na boca de fumo ali para comprar mais substâncias e fazer uso? Então, nesses aspectos, assim, que a gente tem que cuidar muito com essa questão, e é muito frequente hoje em dia essa regulação do humor usando algum tipo de tóxico. Às vezes, não entro nem na questão propriamente de uma substância, né, como uma maconha, álcool, enfim. Às vezes, o próprio abuso de medicamento, né, a automedicação, e aí que a gente tem que cuidar com o farmacon, que é aquela propriedade que, usado na dose correta, pode ser um remédio, tá? Mas a partir do momento que o sujeito não usa numa dosagem correta, pode se tornar um veneno, tá? E é muito comum as pessoas abusarem de medicamentos. A gente vive numa sociedade, eu trabalho numa clínica, onde isso é muito comum. Já cansei de ver gente virando frasco de Rivotril, né? Então, tanto a questão de drogas ilícitas, como também, né, até a questão de medicamentos. Ah, não, não consegui dormir lá, fui tomar mais 3 comprimidos para conseguir, né? E lembre-se, o mesmo processo ele funciona, né, também a pessoa vai adquirindo tolerância. Então, se eu tomo um Zolpidem hoje lá para ajudar a dormir, não, uma noite eu não consegui dormir, fiz uso de 2, 3 comprimidos de Zolpidem, o teu organismo ele vai adquirindo uma tolerância. E com essa tolerância, daqui a pouco, esses 2, 3 que você está fazendo o abuso ali, não vão ser o suficiente. Você vai precisar de 4, 5, né? Mesmo o processo de uma dependência química. Eu acho que isso é muito importante, acredito que muitas pessoas aqui fazem uso do medicamento, então é muito importante ter tem alguma alteração ali, não está sendo suficiente, fala com o psiquiatra, cuide com essa coisa da automedicação, porque ela é muito frequente e geralmente ela leva a alguns problemas se o sujeito ele não tiver esse manejo adequado. Mas eu peguei ali o Rivotril da minha mãe ali, da minha esposa que estava sobrando, aí eu tomei mais um pouco. Muito cuidado com isso. Procura um médico primeiro, conversa, alguma coisa pode estar alterada ali no teu organismo ali, que você precise, né, talvez regular com uma dosagem, ou às vezes até um ajuste medicamentoso para não ter um agravante maior aí, tá? Então, nossa, até me estendi bastante hoje, tá? É um tema bem denso ali, que a gente pode abordar muitas coisas, mas vamos abrir agora para o nosso grupo, para como que as pessoas escutaram, como que vocês identificam isso, às vezes quem está aqui, ou às vezes quem também tem algum familiar que passa por isso, ou alguém aqui que está tendo essa dificuldade, às vezes mesmo com medicamento. Acho que é importante a gente ter essa abertura para falar disso sem colocar o peso do estigma.